quem é o Frederico como pessoa e também como empreendedor e homem de Deus. Bom, primeiramente, eu quero agradecer imensamente o convite. O pastor Eduardo me ligou, eu estava viajando, né, pastor? Isso mesmo. Me senti muito lisonjeado, porque você falar sobre um assunto que está relacionado à prosperidade, você precisa de ter muito critério, porque este é um assunto muito caro para a igreja do Senhor, né? Alguns, eles partem de uma visão equivocada de que você não tem que acumular tesouros nessa terra onde as traças vão corroer tudo que você está adquirindo, de uma forma isolada, como se fosse errado você enriquecer. Outros, eles partem da teologia da prosperidade, aonde parece que você tem que dar para você receber. Então ele está naquele espírito da troca. No espírito da troca. Então o que acontece? Eu vim aqui hoje com um coração assim muito aberto para a gente trocar uma ideia sobre princípios que o Senhor me ensinou na minha carreira cristã e que parece que desvenda um pouco das mentiras que estão sendo faladas e traz mais liberdade para a pessoa buscar esse entendimento sobre uma perspectiva de propósito. Sobre uma perspectiva de propósito. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu espero que vocês sejam ricamente abençoados pelo Senhor aqui nessa noite. Toda vez que eu venho, venho com muita expectativa, com muito temor no meu coração, porque para mim importa que vocês saiam daqui hoje edificados pela palavra do Pai. Eu sou cristão já há mais de 20 anos, né? Casei com a Loíse, que é uma mulher extremamente maravilhosa. Infelizmente ela não pôde estar aqui, porque teve que ficar com nossos filhos, né? E eu às vezes fico pensando como é que a Loíse teve coragem de casar comigo, né? Porque na época que eu casei com ela, eu ganhava R$300, né? Mas me falaram que você nasceu numa família milionária, não é verdade, não? Então conta essa história direita aí. Na verdade, até a gente vai falar um pouco sobre esses princípios. Meu pai, ele tinha dinheiro, mas ele quebrou de forma vertiginosa na vida dele. E isso trouxe muita vergonha no nosso coração. E na época, quando a gente for avançando, nós vamos passear sobre esses princípios. Quando o Senhor ele começou a trabalhar essa questão financeira na minha existência, Ele falou claramente, uma das questões foi essa: pastor, você precisa de abandonar o medo. Eu não estou no medo, porque eu tinha um medo de prosperar, aí porque eu sentia setas na minha mente, falando que, mas você vai prosperar igual ao seu pai, depois você vai cair, e lá de cima você vai trazer vergonha para a sua família. Né? Então, assim, no fim das contas, o meu pai, ele sempre falava que o que ele tinha de patrimônio para nós era o estudo, que é uma outra questão que é relevante, e que muitas vezes o cristão ele não compreende a necessidade do conhecimento. Né? Então, e o meu sogro tinha um histórico muito parecido com o do meu pai, né? Também de pessoa que não tinha muita sabedoria na administração do dinheiro. Então, quando eu casei, eu era estagiário, eu ganhava R$300. Olha aí. E a minha esposa ganhava 2.700, então eu pensei, não, estou rico, né? Se ela ganha 300 e eu 2.700, eu ganho 3.000, tá bom. Então eu dou 300 de dízimo, sobra 2.700, a gente vamos embora casar. Olha aí. E fomos morar num apartamento de 50 metros ali no centro. Mas minha mãe, que eu acho que no dia que eu for candidata a vereador, eu vou ter pelo menos um voto da minha mãe. Ela chegava na Luísa e falava assim: você não tem que casar com um homem rico, mas um homem que tem propensão à riqueza. Vê se tem base um negócio desse. Sua mãe era profeta. Minha mãe era profeta. E eu não sei como é que a Luísa acreditou na minha mãe, né? Uma coisa incrível. E aí a gente casou ganhando R$300. E quando eu entrei na igreja, eu sempre tive muito desejo de acessar essa questão financeira, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, uma pessoa muito crítica, uma pessoa muito aguerrida. E eu lembro que uma irmã lá da nossa igreja, a irmã Beth, uma profeta, né? E eu era bem novo convertido, jovem assim. Inclusive, nesse compartilhamento que eu trago,
Geralmente eu sempre quero trazer muita esperança ao coração do jovem, sabe? Porque às vezes o jovem está trabalhando essa questão da prosperidade, ele pensa, isso é para o empresário. Não é somente para o empresário. O que nós vamos, o nosso bate-papo aqui hoje vai ser para encorajar a igreja de que o Senhor, Ele tem uma prosperidade financeira e da alma para todos. Porque se eu vier aqui, por exemplo, ficar falando, eu casei ganhando R$300, o Senhor me transformou num cara multimilionário. Aí todo mundo vai bater palma, legal, nossa, o Senhor fez demais na vida do irmão. Daí você sai aqui, tipo, nossa, você viu tanto que Deus faz na vida do irmão? E esse não é o meu propósito. O Senhor falou comigo claramente sobre isso. Eu estava indo compartilhar essa palavra lá no Rio de Janeiro, daí um irmão veio me pegar, né? Era o menino que ia dar a carona para mim. Aí, nossa, é você que é o irmão que vai falar sobre prosperidade? Eu falei, sou eu, tal. Ele, nossa, o que você acha das leis da metafísica para a prosperidade? Eu falei, qual lei? Eu não sei quais são as leis. Aí ele falou assim, não, a lei, eu lembro que ele falou, lei da atração. Lei da atração. Lei daquilo que você parece que você emana, você traz de volta, alguma coisa nesse sentido, a lei da mentalização. Eu falei, mas... Aí o Senhor falou comigo claramente, está vendo por que eu estou te trazendo aqui? Porque as pessoas, porque elas têm esse assunto muito confuso na mente, elas estão indo buscar tudo fora da igreja, sendo que tudo está na minha palavra. Então eu preciso que você esclareça para eles que a prosperidade que eu tenho para a igreja, que geralmente eu chamo da infalível prosperidade que vem do céu para a sua existência, ela tem que passar pelo sangue. Então Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, até para trazer um pouco de clareza. Normalmente, mesmo sendo um cristão, depois que você converteu, se tornou um cristão, você era alguém que trabalhava sério, que se dedicava, ou você era mais aquela pessoa que era espiritual, que confiava mais no Senhor? Estou dizendo assim, existe uma máxima hoje que nós falamos aqui, né? Existe um povo ousado na oração e distraído na preparação. Quem pegou aí? Ousado na oração, mas não seja distraído na preparação. Durante essa caminhada, desde o início, você era alguém que buscava a preparação? Tiago 1,25 fala que existe 2 tipos de crente, um derrotado e um que é o vencedor. A diferença do derrotado para o vencedor é que o derrotado ele é um negligente ouvinte e o vencedor é o operoso praticante. Eu sempre tive uma dificuldade enorme com a filosofia simplesmente para a mente devagar. Assim, eu sempre fui uma pessoa que o meu estudo sempre foi pragmático e objetivo. Então, tanto por isso que eu fui para a advocacia. O meu estudo era sempre para resolver o caso. Então, eu sempre tive essa sede e eu sempre busquei na minha existência colocar em prática aquilo que a palavra estava me advertindo, né? Voltando como eu estava falando quando eu estava lá na igreja como novo convertido, e aí essa irmã Beth, ela chegou até mim e falou algo muito íntimo que tinha acontecido na minha vida, que eu fiquei assim, como eu era novo convertido, eu não entendi que existia profecia, eu não sabia que existia essa coisa toda, literalmente, eu achei que ela era tipo uma bruxa gospel, entendeu? Eu fiquei com muito medo dela, mas aquilo fez eu abrir meu coração, porque eu falei, mas como que essa mulher sabe essa coisa tão íntima da minha vida? E ela falou assim, e o Senhor me revelou isso para te entregar um versículo da Bíblia, Isaías 1,19, se você quiser e me ouvir, você vai comer do melhor dessa terra. Olha aí. Guarda isso no seu coração. E aí o que acontece? E eu guardei, eu levei a sério. Levou a sério. Eu levei a sério a visão. Porque existe um poder na visão. E a gente começa a conversar nesse assunto falando sobre isso, sobre o poder da visão. Porque o Senhor, você veja bem, qualquer empresário aqui, quem é empresário aqui? Levanta a mão. Todo mundo aqui é empresário. A sua empresa tem missão, visão e valor, não tem? Todo mundo tem. Por quê? Porque a visão é a fotografia que você tira da sua empresa, do futuro, daquilo que você enxerga que ela vai chegar num futuro que você imagina, e os seus valores que você carrega, e você tem as missões para você poder chegar até a sua visão, correto? E até lá você nunca abandona, a sua visão ela é algo que até você atingir você não desiste. O mundo está usando o que está na palavra de Deus. Sim. Porque Deus sempre trabalhou com visão. Desde Gênesis, Apocalipse, Ele sempre deu visão para o seu povo,
e os que não duvidaram acessaram a promessa. Os que não duvidaram acessaram a promessa. E eu falei para o Senhor que se Ele tinha entregue aquele versículo no meu coração, eu não iria duvidar, mas então eu queria, como o Senhor está dizendo, na prática aprender o que significava esse versículo. E o Senhor falou assim: então tudo bem, nós vamos fazer o seguinte, eu vou então ensinar para você o que significa você querer, eu vou ensinar para você o que significa você me ouvir, e eu vou te ensinar o que significa comer do melhor dessa terra. Olha aí. E a minha caminhada cristã e toda essa área financeira da minha existência, ela está intimamente ligada com esse versículo. Com esse versículo. Isaías 1,19. Isaías 1,19. O Senhor falou comigo assim, ó: se você quiser, eu vou ter que... Se você quer... Primeiramente foi a pergunta que ele fez para mim. Quero. Porque uma vez eu fui na África, a gente foi visitar uma obra lá, do Senhor. Daí, os irmãos lá, eu perguntei assim: vocês vão ver que não tem nada a ver com ser milionário, você ser próspero. Mas lá eu fiz uma pergunta ousada para eles. Eu falei assim: quem aqui quer ser milionário? Aí ninguém levantou a mão. Eu falei: não, então acabou a pregação. Porque vocês não querem, vocês nem oram por isso. Então, o Senhor falou comigo claramente: você quer? Então precisa que você ore por isso. Peça. É como o Senhor falou para mim lá: Senhor, eu tenho um problema de aprendizado. Estava conversando com o pastor Eduardo ali, e ele me contando o testemunho dele maravilhoso, de uma oração que eu fiquei assim, chocado. Porque a verdade, quando você é verdadeiro com o Pai, ele não tem limites para te abençoar, né? E a oração que ele fez é que ele tinha dificuldade de aprendizado, e o Senhor falou com ele que ia ele pediu um novo cérebro. E eu conversando com ele lá, eu falei: gente, o cara é um erudito. Doideira, né? São essas doideiras, na verdade, que a gente precisa de entender que o nosso Pai está disposto a fazer por nós. É isso. E eu falei para o Senhor, Senhor, então tá, eu quero que o Senhor então prospere. Então o Senhor falou comigo assim: então nesse caso aqui agora, eu vou ter que trabalhar o seu caráter, a sua identidade. Porque eu não posso te dar dinheiro se você não tiver a identidade correta, porque senão você vai sair da igreja, ou você vai fazer como muitos que depois que prosperam, eles não colaboram na obra do Pai. Foi a primeira questão que eu tive que aprender. Se você quer, quero, então eu vou ter que trabalhar a sua identidade. Foi a primeira questão. E o Senhor começou a me ensinar uma série de princípios que eu tive que carregar na minha vida, com relação a essa questão financeira. Depois ele falou assim: me ouvir significa que são portas que eu vou te abrir, porque eu tenho a chave de Davi que ninguém vai fechar. Apocalipse 3,7. E as conexões que eu vou te entregar, que vão fazer você subir de patamar. E comer do melhor dessa terra, que significa, primeiramente, eu vou te dar uma família abençoada, porque não existe prosperidade se a sua família não é abençoada, porque o avivamento começa dentro da sua casa. Você pode ser o maior pregador da nação, se a sua casa está em desordem, isso não é prosperidade que vem do céu. Segundo, você vai ter riqueza desproporcional ao seu talento, desproporcional literalmente. E em terceiro, você será um patrocinador da obra do reino de Deus. Quem está aqui, diga amém, vai. Doutor Fred, é interessante porque, se você observar bem, e eu gosto disso que você falou, existe uma diferença muito básica, né? Mas que muitos ignoram, entre riqueza e prosperidade. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 26, que Isaac primeiro ele enriqueceu e depois ele prosperou. Então a gente percebe que ele entendeu algumas coisas que não tinha entendido, para depois ele prosperar, porque não basta ter dinheiro. A mordomia é a consciência que eu sou administrador de bens de terceiro e não dos meus próprios bens, né? E desde muito cedo, quando você começou a multiplicar, né, seus talentos e também a mudar a sua realidade financeira, você tinha consciência que seria um mordomo do Senhor? Não. Como que foi isso? No começo, quando eu casei com a Luísa, a gente passava no sinaleiro, aí alguém vinha pedir dinheiro, e eu tranquilamente falava assim, com todo respeito da palavra, irmãos, eu falava assim: ah, seu vagabundo, né, isso é o que você corta, entendeu? Isso não pode aparecer na internet. Porque assim, era o meu coração, entendeu? Vai capinar um lote, entendeu? E a minha esposa ficava olhando para mim assim: meu Deus do céu, o cara já está, tipo assim, o ápice da humilhação, pedindo um dinheiro na rua, e você age com essa dureza, entende? O Senhor vai ter que trabalhar a sua generosidade.
Então, assim, sempre vai ser um processo, porque é de glória em glória, entende? Você não precisa de se revestir de uma... É como se você não precisa de se violentar, porque é aquilo que a gente estava conversando, e que o primeiro versículo que o Senhor aprendeu, que o Pai, ele vai entregar o ajudador, que é o Espírito Santo, e ele vai te ensinar sobre todas as coisas. Todas as coisas. O seu processo, ele nunca vai terminar. O Senhor vai continuamente te ensinar. Mas quando ele começa, o Senhor começou a colocar no meu coração essa questão de ajudar na propagação do reino do Pai, o Senhor falou comigo claramente. Assim, tudo mudou quando Ele falou para mim que eu ia ser resposta de oração de pastores. Escutaram? A sua riqueza é para que você seja resposta de oração de pastores. Tem muitos pastores que estão chorando e orando no fronte da guerra, e muitas vezes, quando eu comecei a colaborar, eles falavam claramente: você foi a resposta de oração, que eu estava orando no secreto, de que o meu Pai me escuta e que Ele cuida de mim. Isso começa a ser muito forte na sua vida, porque você começa a entender que você é um privilegiado. Você fala: meu Deus, eu sou um canal do Senhor para abençoar a tua obra, entende? E aí o Senhor sempre vai conversando. Ele falou assim: para isso eu preciso que você abandone completamente o lado dos críticos, deixe que eles fiquem lá, entendeu? Quando um pastor ou quando um servo meu pedir algum dinheiro, é porque eu tenho a necessidade. É óbvio, como os coríntios, que você vai sempre examinar tudo sobre a perspectiva da palavra, né? E nós vamos ver ali um pouco na frente que você vai ter que aprender, inclusive, a dizer não, né? Isso é uma coisa que é fato. Mas quando for uma obra prevalecente, que você perceber que é uma obra que é da parte do Pai para a vida da igreja, você vai dar, e eu vou transformar esse dar seu num dom, porque até o seu dar, ele não vem de você, e aí depois eu vou mostrar aqui, é um dom de contribuição, né? E a Bíblia fala que você pode orar por vários dons. Qual o dom que você acha que é o melhor? Existe um dom que é o dom da contribuição. Você começa a exercer esse dom, e esse dom começa a trazer uma alegria muito forte no seu coração, por causa do senso do propósito. E aí você abandona o lado dos críticos e passa a fazer uma oração muito diferente, e é uma oração muito ousada. Quando geralmente alguns pastores pedem, alguns começam automaticamente a criticar: ah, mas de novo o pastor está pedindo dinheiro, ah, mas de novo essa igreja pedindo dinheiro, ah, mas de novo falando desse assunto. E aí, quando eu escuto todo esse burburinho, eu vou para o outro lado e falo: Senhor, faça com que eu seja o canal para dar tudo. Então é um outro tipo de mentalidade, porque aí você começa a deixar que o rio de água viva flua do seu interior para você transbordar, porque a Bíblia fala que a graça do Pai na sua existência é para você transbordar para os outros. E aí você começa a ajudar as pessoas que estão próximas de você, você começa a ajudar na obra, você começa a ver testemunhos, entendeu? Que assim, e são tudo no secreto, as pessoas nem sabem. E um ponto interessante, né, em cima disso que você está falando, é que na construção da nossa história, às vezes nós falamos coisas para o Senhor e o Senhor não esquece. Eu falo assim: Senhor, se o Senhor prosperar essa casa na condição de pastor, eu vou ser mordomo. O dinheiro dessa casa não vai ser meu, o dinheiro vai ser seu. E essa semana o Senhor, ele me fez uma proposta, né? Alguém estava precisando de algo que para nós era um desafio, e nós íamos orar, e o Senhor falou: não, você não vai orar, você vai financiar, porque o dinheiro é meu. Você lembra que você fez um combinado comigo, que você seria o meu mordomo? E o grande desafio é você estabelecer um altar no coração e permanecer com ele, porque muitas vezes na construção nós fazemos uma proposta para o céu, e o céu acredita na nossa proposta, e lá na frente a gente corre o risco de não manter esse coração, né? E eu queria saber também, doutor Fred, acho que é uma dúvida de todo mundo aqui, como que foi esse início, né? Você se formou em Direito, e como que as coisas aconteceram assim? Como você começou a subir degrau? Só para a gente entender, debaixo da direção que o Senhor te deu. A minha carreira, ela está intimamente ligada à minha vida cristã. Ela é literalmente
a cada vez que eu ia compreendendo de uma forma mais severa no meu coração e não negociando mais os princípios da palavra, o Senhor ia me colocando num degrau mais alto, maior e maior. Assim, a primeira questão, quando o Senhor começou a me ensinar sobre se eu quisesse, que Ele teria que trabalhar na minha identidade, foi a questão da compreensão da magnitude do meu novo nascimento. Ele falou, eu preciso que você compreenda isso de uma forma muito séria. Eu preciso que você saiba disso. Eu preciso que você tenha clareza de que eu estou colocando dentro de você, porque Romanos 5,17 fala claramente que por meio de Jesus nós reinaríamos em vida. Então, a grande questão primeira foi a compreensão de que, bom, se eu vou reinar em vida, significa que eu, então, preciso de compreender como que eu vou fazer isso. E o versículo vem falando por meio da abundância da graça e o dom da justiça. E o Senhor, então, por meio da graça, eu vou ter que compreender o que o Senhor é capaz de fazer por mim? Sim. E aí lá em Coríntios, Paulo fala que a graça de Deus não foi inútil na vida dele, mas pelo contrário, porque a graça estava operando nele, ele fez mais que todos, nunca menos. Olha o desafio. Então o Senhor, Ele começou a falar assim, você tem que compreender que dentro de você agora existe uma força, que é o Espírito Santo de Deus, que está agindo na sua existência, te conduzindo sempre a fazer mais, a trabalhar mais, a estudar mais, a ajudar mais, mas não você, mas a minha graça operando na sua existência. Então a pessoa tem que compreender que hoje está disponível dentro do coração dela algo que é sobrenatural. Algo que é sobrenatural. O Senhor falou claramente comigo, eu preciso que você entenda isso, porque eu vou precisar que você seja extravagante, porque eu vou te levar, na verdade, a resolver questões que com a sua mentalidade você não vai acessar. Você precisa de compreender que você é meu filho amado, e que isso tem um peso espiritual. Isso pode parecer uma coisa que é insignificante, mas não é. Não é insignificante, porque muitas vezes as pessoas estão usando a graça do Pai como justificativa para fazer menos, ou para poder viver na passividade, ou para viver no erro. Essa eu gostei, passividade, né? Porque nós somos uma geração que muitas vezes, depois da conversão, isso acontece muito nas igrejas, a gente desacelera. Então existe uma força motriz, que é o Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz que o Espírito, ele decidiu habitar em nós. Atos 7,48 diz que ele não quer mais morar em estrutura. Então a partir daqui eu preciso entender que eu tenho que fazer mais. É isso, você decidiu fazer muito mais a partir do momento que você teve um encontro com Deus. Falei claramente para o Senhor, eu falei, Senhor, eu quero que essa energia explosiva de vida, que esse dínamos, ele seja algo que flua do meu interior de uma forma forte e avassaladora. Forte e avassaladora. Eu sempre fiz orações ao Pai, e essa é uma questão que a gente precisa de compreender como empresário, orações que são reais, mas que são além da nossa capacidade. Que são além da nossa capacidade, porque o Senhor fala que tudo a gente pode naquele que nos fortalece. E você tinha uma capacidade além do normal por direito, ou você acha que foi os caminhos que o Senhor foi te conduzindo? Por exemplo, quando eu era estagiário, eu fiz faculdade na Universidade Federal de Goiás. Eu era estagiário, aí eu me converti. Daí o que acontece? Por exemplo, os estagiários faziam um relatório durante uma semana. Aí eu fazia o relatório em um dia. E eu ficava com 4 dias livres. E aí o que eu fazia? Eu ia até os advogados, pedir para eles poderem me dar material para eu poder fazer petições, ações, estudo. Entende? Então, ou seja, é como está lá em Colossenses 1:27. Paulo vem falando de novo, que ele se esforça, ele falou que ele ia trazer o grande mistério da glória, né, que é Cristo vivendo em nós. E aí ele fala que assim, por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, né, que atua poderosamente em mim. Você veja que na verdade ele está trazendo uma revelação que existe uma força poderosa em você. Entende? E as pessoas, o grande problema é que elas estão buscando essa força, a melhor versão de si, entendeu? Com técnicas lá fora que estão na palavra do Pai. Assim, as pessoas estão buscando lá fora o que está disponível dentro de você. É isso. Está disponível dentro de você. Entende? Você está, na verdade, querendo buscar vivendo em alta performance de vida, sendo que você pode pedir para o seu Pai para que Ele te conduza para isso. Então isso é uma coisa muito séria e muito importante nessa perspectiva financeira, você ter essa compreensão clara da sua mente, do poder que está agindo no seu interior hoje. Isso é uma coisa muito forte.
dentro da naturalidade agora, a gente sabe que o Espírito Santo se move e se moveu sobre a sua vida. Mas o que você acredita que foi a direção que Deus te deu, que foi considerado o pulo do gato, para você sair de um nível e ir para outro nível? Mas eu não falo no final, você não está no final, mas estou falando assim, eu não falo agora, eu falo quando você estava saindo da normalidade e que você falou pela primeira vez assim, nunca imaginei chegar nesse lugar. Eu abri um escritório de advocacia e eu lembro que eu tinha uma insegurança muito grande, fruto do que eu via na vida do meu pai. Sim. E um dia, eu fui trabalhar num escritório de advocacia e lá, dentro daquela perspectiva de Isaías 1,19, se eu quisesse, ouvisse o Pai, eu ia comer do melhor dessa terra. Dentro da perspectiva do meio do versículo ali, que se eu quisesse e ouvisse meu Pai, eu falei sobre a questão das conexões que o Senhor te entrega. E eu trabalhei no escritório de um cara que ele era absurdamente, como é que eu vou falar? Ele era um cara não conforme. Ele era um cara... Inconformado. Não, ele era um cara bandido. Bandido. Ele era um cara malandro. Malandro. Ele era um malandro. E ele trabalhava com papel podre. Mas eu busquei no Senhor entender ele, e eu estudava a fundo para tentar criar uma tese jurídica para aqueles papéis dele. E esse cara, a polícia estava atrás dele. Daí ele me chamou um dia e disse que eu ia ser o dono do escritório e o do escritório está no meu nome. Eu falei, nossa, mas tipo assim, meu nome, tipo, o maior ego do advogado é ter a plaquinha lá com o nome dele, né? Daí eu falei, vai, tá bom, vou conversar com a minha esposa. Não, você tem que dar a resposta agora. Não, vou conversar com a minha esposa, depois eu vou voltar e vou falar contigo. Aí a gente foi almoçar lá no restaurante ali na Catedral. Aí minha esposa fez uma oração pragmática e objetiva. Se não for da vontade do Senhor, você vai sair desse escritório hoje, ponto. Aí eu cheguei lá e falei assim, não, eu tenho duas condições. Tá? A condição é a seguinte, que você, a partir de hoje, você não pode mais vender esse papel podre, porque eu não quero ir para a cadeia, e minha responsabilidade daqui para frente. Eu lembro até hoje, gente, ele ficou endemoniado. Eu só não falei, sai em nome de Jesus, porque não queria uma cena gospel, entendeu? Mas ele ficou endemoniado, ele chutou a porta, quebrou, falou que para mim poder sair de lá, que a minha opinião era fruto de paixões da adolescência. E aí você veja bem, esse cara, que às vezes você pensa, nossa, mas como que assim, esse cara na verdade foi conexão que Deus te entregou? Foi, porque foi ele que antes de eu sair, uma semana antes, fez uma pergunta para mim, como que fazia para poder pagar tributo com precatórios. Hoje eu não advogo mais, eu advogo só para o meu fundo, e eu só trabalho hoje como investidor de precatório. Eu sou um comprador de ativos da justiça. Uai, mas então quer dizer, na verdade, que muitas vezes o Senhor vai conectar com pessoas que muitas vezes não são aquelas pessoas que estão... Porque a mentalidade das pessoas é que essa conexão vai vir de pessoas sempre legais, bonitas, entendeu? Com um sorriso belo, e muitas vezes não é. E muitas vezes não é. Essas conexões, elas são conexões que o Senhor vai te entregar muitas vezes de pessoas. Por exemplo, o Pablo Marçal, todo mundo conhece ele foi da minha célula. Ele tem dezenas de vídeos aí na internet, que ele fala, eu ia lá na célula, na casa do Fred, aí ele me falava que ia para Disney, que a bolsa da esposa dele era cara, mas não é verdade. Na verdade, o Senhor me conectou com ele, e eu estou falando de conexão para ir na sua resposta. Uhum. Porque, na verdade, o Senhor precisava de usar a prosperidade que Ele estava trazendo na nossa vida para expor a pobreza que estava na vida dele. E ele saía de lá da minha casa revoltado, e falava para a esposa dele, nunca mais eu vou voltar na vida, né, nessa cela desse irmão metido, não sei o que lá mais. E a esposa dele fazia uma oração ousada, em nome de Jesus, essa pobreza vai sair dentro de você. Então essa questão da conexão, ela é uma coisa muito séria, entende? Porque muitas vezes a pessoa que o Senhor vai te conectar, ela não é a pessoa legal que você está esperando, ou às vezes é alguém da igreja que vai expor o que precisa ser retirado da sua vida de mediocridade, entende? E também, muitas vezes, vai ser a pessoa que o Senhor quer literalmente que você afaste dela. Porque eu, por exemplo, eu me conectei com um cunhado meu, que o Senhor falou que não era para me conectar com ele, mas eu achava que porque eu sou bíblico, tudo que eu colocar a mão vai prosperar, onde eu colocar meu pezinho o Senhor vai me dar por herança. E aí eu fui abrindo confeitaria, e aí eu já nem gostava mais de comer na Richese, na Cravo Canela, porque tinha que comer na minha, porque se um amigo meu eu visse comendo alguma coisa, como é que você não está comendo lá?
ficando obcecado. E o Senhor falando assim, mas você está obcecado, eu nunca mandei você fazer isso. Não, o Senhor está abrindo a porta. Não, você está chutando a porta. Olha e aí aí. eu tive que vender o meu negócio com um prejuízo de 3 milhões de reais. Porque, no fim das contas, meu cunhado me abandonou, e eu não era confeiteiro, eu era advogado. Então tem essa também, você tem que ouvir o Espírito Santo, por isso do ouvir, porque tem muitas pessoas, muitas vezes, dentro da sociedade, ou às vezes empresários, que estão insistindo com pessoas que na verdade estão sendo a pedra de tropeço na vida dele, entende? Aí tem que carregar o discernimento, né? E o discernimento está ligado ao Espírito Santo, né? A gente fala muito sobre Faraó e José, né? Faraó, ele tem um sonho, né? José tem a revelação. Só que nem sempre a gente sabe quem tem a revelação. Então a gente pode se conectar a alguém que não tem a revelação, achando que esse alguém tem a revelação. Aí mora o problema. Tem um irmão tá lá em Portugal, lá da nossa igreja, ele está mandando um monte de mensagem para mim, que eu estou dando uma ajuda para ele falando, saiu daqui próspero do Brasil, foi morar lá em Portugal, e está insistindo, entendeu, em sociedades com o cunhado e com a irmã, e todos eles não estão trazendo dinheiro, e todos os negócios estão quebrando. Eu falando assim, a falência vai levar a sua família à falência, porque você está se conectando com pessoas que o Senhor não quer para a sua existência. E o que aconteceu? Quando eu saí de lá do escritório, com essa pergunta, como é que eu faço para poder pagar tributo com precatório? Eu fiz um dossiê de umas 1000 folhas, eu fui a fundo nessa história. E aí eu vi que tinha uma regra que me autorizava, inclusive, a fazer sequestro de recursos financeiros na conta do Estado. E aí eu fiz e deu certo. E aí, como na verdade era um papel que, de certa forma, a dívida era muito alta, as pessoas não tinham mais credibilidade, porque não tinha sanção. Então a dívida ia se acumulando, e o governo não pagava. Falei, gente, mas essa lei aqui, ela já está há 5 anos aqui. O Senhor sabe quando ele cegou as pessoas? Para esperar eu me formar depois de 5 anos, porque a lei era de 2000, eu me formei em 2005. E aí eu coloquei em prática essa lei. Aí com esse primeiro caso de sucesso, eu achei que eu tinha ficado rico. E aí o que aconteceu? Eu falava para Deus, todo mundo, porque agora eu estou fazendo isso, tá. E aí eu vendi esse leading case para uma empresa lá de Volta Redonda, Almeida e Filho Terraplanagem, Rio de Janeiro. do senhor Porfírio, nunca esqueci esse santo abençoado. E aí eu fui lá em Volta Redonda, só que antes de eu ir para Volta Redonda, eu estava no corredor do meu escritório, o senhor me pegou pela goela, me empurrou na parede e falou, cala a sua boca. Cala a sua boca. Eu falei, Senhor, como assim? O que está acontecendo? Aquela coisa assim, porque não é toda hora que você escuta o Senhor falando com você de uma forma audível, né? Olha aí. E aí o Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? E o Senhor falou comigo claramente assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, Maria, quando ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo, vai lá na Bíblia e vê se ela falou para o noivo dela. Não falou, tanto que ele quis separar, e o anjo do Senhor veio falar, olha, ela foi concebida pelo Espírito. Vai lá ver se ela falou para Isabel, a prima dela, não falou? João Batista que revelou que ela estava grávida do Senhor Jesus. Só que por um pouco para frente, e veja o que aconteceu quando Jesus nasceu. Aí eu fui lá olhar e falou assim, quando a bênção, ela for revelada, as estrelas vão anunciar ela. Você não precisa de falar nada. Quando você for abençoado, as estrelas vão anunciar. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, pare de falar e deixe que os frutos anunciem o que Deus fez na sua vida. Não é isso? Esse negócio de falar é tão sério, mas tão sério, que vocês se lembram, né, quando os muros de Jericó estavam próximos a serem derribados. A Bíblia diz que Deus deu uma direção, diga comigo, direção. Deu uma direção para o povo, não para os soldados, dizendo que eles deveriam arrodear durante quantas vezes? 7 vezes. Mas ele deu uma instrução clara, que eles deveriam o quê? Ficar em silêncios. Por quê? Porque o inimigo se alimenta das suas palavras. A gente precisa tomar muito cuidado, porque tem coisas que Deus entregou para nós e que a gente está proclamando em alta voz, e tem gente do nosso lado pegando. Amém ou não amém? Continua, doutor Fred, e aí?
E aí, diante disso, o Senhor falou claramente comigo: você na verdade está buscando elogios humanos. Você quer que na verdade as pessoas falem: nossa, que legal, você está fazendo uma coisa legal, tal coisa. Mas o Senhor falou comigo: precisa ficar calado. Reconhecimento, né? Porque Ele já estava me preparando para esse contrato do Almeida e Filho, né? E aí eu lembro que eu fui para o Rio de Janeiro, daí chegou lá e o seu Porfírio falava assim, batia na mesa assim: por que você pensa? Eu era jovem, eu devia ter, quantos anos que eu tinha? 23, 24, sei lá. Daí ele falava: quem você pensa que você vai resolver meu problema, se o José de Alencar, na época, que era o vice-presidente da República, não conseguiu resolver meu problema? E eu falei claramente na cara dele, eu falei: o Senhor Deus está comigo, Ele vai me ajudar e eu vou resolver seu problema. E ele assinou o contrato de um precatório, na época, de 183 milhões. Então, quer dizer, já tinha a ver com o que o Senhor estava me falando do querer. Eu falei sobre que foi a questão de você compreender a magnitude da sua conversão, daquilo que está fluindo do seu interior. Mas uma outra questão muito séria é a questão de que tudo começa na fé, na palavra do Pai. Ah, mas como assim ter fé na palavra do Pai? O assunto prosperidade, como a gente estava falando no começo, é um assunto caro para a igreja. Muito. Né? Então, assim, as pessoas, elas estão buscando a teologia, como o irmãozinho lá do Rio de Janeiro, o que é? Da atração, da metafísica. E da metafísica. Só que a Bíblia, ela tem uma visão sobre prosperidade. Eu peguei esse versículo, se você quiser me ouvir, eu vou comer do melhor dessa terra. Mas lá tem centenas, eu posso passar para vocês depois. Mas tem um aqui que fala em Salmos 35, 27, que fala que o Senhor ama a prosperidade do seu povo, do seu servo. Ah, o Senhor ama a minha prosperidade? Fala assim: o Senhor ama a prosperidade do seu povo. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ser, na verdade, um monge budista, ou que eu preciso de não ter tesouro nessa terra, porque a traça vai... O problema é seu. Está tudo certo, está tudo ok. Você tem essa opção. Mas se você quiser acreditar que Ele tem uma prosperidade para a sua vida, saiba que você tem que acreditar até o fim, até ela acontecer na sua vida. Como é que você acessa geralmente essa visão? Pela fé. Pela fé. O que é a fé? A certeza no meio da incerteza. Fé é o que? Certeza no meio da incerteza. Fé não é dúvida. Não é dúvida. Fé não é dúvida. Por quê? O que fala Tiago 1, 6, 8? Peçam com fé e não duvide de nada. Porque o que duvida é comparado às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não suponha que esse homem e essa mulher alcançará alguma coisa da parte do Senhor. Homem de ânimo dobre. A pessoa que tem dúvida vai alcançar alguma coisa do Senhor? Não vai. A pessoa que tem dúvida sobre esse assunto de prosperidade, ela não vai alcançar a prosperidade que o Senhor tem na vida dela. Ponto final. Ponto final. Então eu ousei acreditar e ter fé, certeza de que a partir do dia que eu recebi aquele versículo e eu coloquei no meu coração, que eu já estava no processo. Então a primeira condição, e aqui agora eu estou falando com os jovens, primeira condição para você experimentar de prosperidade na sua vida, é você ter certeza de que o Senhor tem isso para a sua existência. Essa é a condição para o Senhor te colocar no caminho estreito, que vai te conduzir para a vida, mas que Ele vai te trazer todo o suprimento até se cumprir a promessa. Então eu ousei acreditar nessa promessa para a minha vida. Quantos acreditam que podem literalmente ser enriquecidos pelo Senhor? Amém? Agora, de verdade, você acredita nessa palavra? 1 Coríntios 4,13 diz assim: a fé é um espírito que foi plantado dentro de nós. E Paulo diz assim: eu criei, por isso falei. E essa fé, ela precisa ser exagerada ao ponto de você falar sem ver. Paulo não disse eu vi, por isso falei. Ele disse eu criei, por isso falei. E porque eu falei sem ver, agora os meus olhos estão vendo. Diga comigo, glória a Deus. E aí, continue, doutor Fred.
Aí às vezes a pessoa fala assim: ah, beleza, eu acredito então na prosperidade na minha vida, beleza, e aí? E aí a gente cai no versículo, no primeiro versículo que o nosso amado pastor aprendeu. Qual que é? O primeiro versículo que você me disse lá que você aprendeu? Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar sobre tudo que tenho falado. Qual é a grande questão, qual é a grande chave? Quando você crê e você acredita, você está na condição de iniciar o processo. É isso. Iniciar o processo. Ah, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Não se preocupe, porque o Consolador, o Espírito Santo, vai te ensinar sobre todas as coisas. Ele me ensinou a fechar um contrato de 183 milhões e eu era um jovem. Esse foi o primeiro contrato que você fechou? Esse foi o pulo. O que foi o pulo do gato, o inicial. Foi o pulo. Daí você pensa assim: ah, você chegou lá e resolveu ele do dia para a noite? Não, eu demorei 5 anos para resolver ele. Eu não recebi nada durante esse período. Durante 5 anos. E quando eu recebi o contrato e eu voltei para Goiânia, uma semana depois a lei foi revogada. Aí eu falei: ah, Senhor, o sonho acabou. Ah, meu Deus do céu, eu sabia que tudo era conversa fiada. Aí Deus falou claramente comigo: se você duvidar, não estou com você, porque você está com uma ondinha agitada. Você está comigo porque eu estou com você. Você tem certeza? Que se você tiver certeza, o Espírito Santo vai começar a te ensinar uma série de coisas, porque eu preciso trabalhar uma série de fatores existenciais em você, e esse processo eu estou contigo, vamos. Aí você cai lá em José, entendeu? Que se você acreditar e não duvidar, tudo que você fizer vai prosperar. Amém. Prosperando como? De passo a passo. Aí Deus falou comigo: agora você vai lá para a OAB. Aí lá na OAB eu vou colocar você para ser o presidente da comissão de precatórios. Aí eu, tá bom, fui. E eu não tinha muito talento político, então assim, o Senhor literalmente me colocou lá. E aí lá, eu e a minha comissão, nós regulamentamos a nova lei constitucional, regulamentamos ela no estado de Goiás, apresentamos ela para o governo aprovou a lei, e essa lei que eu criei com a minha comissão, eu dei condição legal de resolver o problema do meu cliente. E aí eu fui o primeiro a resolver o problema do Brasil. Diga glória a Deus, vai. Fala assim: Deus vai me dar estratégias para solucionar o impossível. Foi o impossível. Que coisa linda. O impossível, por quê? Por causa que o Espírito Santo vai te ensinar sobre todas as coisas. Todas as coisas. Porque você tem que ter a certeza de que Ele já está te conduzindo para a prosperidade, se você acredita nesse assunto. Se você não acredita, está de boa, não é para você. Você pode deixar isso aí de lado, mas se você acreditar, e aí você está no processo já para a condução da onde o Senhor quer te levar. Que coisa linda. E aí do dia para a noite, né, eu tinha 27 anos, eu recebi 7 milhões e meio de reais. Olha aí. Do dia para a noite. Diga glória a Deus, irmão, vai. Que coisa linda. E aí linda. do dia para a noite eu andava de Mondeo que estourava o motor, do outro dia eu já estava com a azeira zerado, que eu acho que foi o primeiro de Goiânia. Cheguei lá e comprei ele à vista, que era esse aí à vista. Ou seja, a bênção revelou por si só, né? O povo: uai, mas como você está andando de azeira, uai? Você não sabia não? Eu peguei um caso, tal coisa, tal e tal. A bênção fala por si só, não teve nem chance de ninguém falar nada, nem um demônio, nada, porque eu fiquei calado, trabalhando diligentemente, diante da direção do Pai, até a bênção falar por si só. Aí as estrelas anunciaram, aí eu levei minha esposa para viajar para a Itália, e levei ela para, porque eu não tive condições de, quando eu casei, levar ela para uma lua de mel, daí eu levei ela para a Itália, fiquei um mês lá, andando de iate privado, andando de Porsche conversível. Pô, vai, esse cara está roubando. 5 anos se lascando lá, sofrendo. Minha mãe chegou, o povo chegava para minha mãe: seu filho está mexendo com drogas? E minha mãe é muito cômica, não, pesada, drogas. Fica quieto, que a bênção vai falar por si só. Glória a Deus. A bênção fala por si só, né? Você não vai precisar, na verdade, falar, porque ela vai te revelar aonde o Senhor está te conduzindo. E nessa caminhada dali para cima ali, você foi recebendo instruções da parte do Senhor, seu relacionamento com Deus, você começou a se tornar mais íntimo do Espírito Santo? Como que foi isso? Só para que a gente possa entender. Nós estamos aqui formando homens do reino. Amém. Porque nós acreditamos,
Deus fez uma promessa para essa casa. Amém. Que Ele enriqueceria homens que se tornassem, mulheres que se tornassem do reino. Não tem a ver com essa igreja, com as 4 paredes, mas que financiasse o reino de Deus. E para isso, o coração tem que estar alinhado com aquilo que o Espírito Santo está falando. Então, como que foi? Eu tive uma experiência agora recente do que significa essa questão que o pastor está pontuando de alinhamento do que o Senhor tem para a sua existência. O nosso pastor, ele tinha pedido uma oferta para a igreja. E daí, eu falei, Senhor, me ajuda a abençoar esse projeto, porque eu sei que está trazendo aflição no coração dele. E a Bíblia fala que a oferta dos nobres, ela traz alívio para os pastores. Então, olha como que a Bíblia vai te tratando à medida que você vai entendendo o dom da contribuição. Ela te chama de nobre, ela fala que você traz alívio, ela fala que pessoas vão estar orando, agradecendo ao Pai, porque você é um canal de resposta da oração. É um nível de nobreza muito grande. É um nível de nobreza muito grande. Eu tinha dado a minha palavra para ele. Daí, eu estava no culto domingo, a minha família, a gente tinha uma reserva de um restaurante. E aí já tinha acabado o culto, ele já estava na oração do amém. Eu falei, vamos saindo então aqui, para a gente poder não pegar o trânsito? E aí o pastor, ele falou assim, porque tem alguns irmãos que saem antes do amém, e a igreja é aquele tamanho, né? Eu falando, meu Deus do céu, o pastor está falando comigo, que vergonha, está todo mundo me vendo, com a minha família. Amém, Fred? Aí você deu, glória a Deus, pastor. Nossa, e eu fiquei assim, né? Meu Deus, se fosse pelo menos comigo, entendeu? Porque eu fui forjado na humilhação. Agora, minha família, né? Aquela coisa assim, né? O meu ego foi lá em cima, né? Aí eu falei assim, não, eu vou agora direcionar esse valor que eu tinha falado para ele, para a obra lá dos Estados Unidos. Aí eu falei, pastor, vem cá, você quer saber que você está fazendo a reforma lá, tal coisa, eu vou dar para vocês tanto. Aí eu lembro que na época era $100 mil, dava aí uns 400 mil. Aí eu fui e mandei um recado para o pastor, pastor, é porque eu senti do Espírito Santo de que era para direcionar para outra parte da obra aquele valor que eu tinha te falado com o senhor. Ele foi muito assim elegante, como ele é, meu querido e amado pastor Aloísio. Ele falou assim, eu achei que o homem de Deus tinha palavra e estava contando com a sua palavra. E Deus falou claramente comigo. Isso agora, uns anos atrás, para você ver que é sempre um processo. É sempre um realinhamento do seu coração. Então assim, você quis dar, beleza, agora você vai ter que duplicar a oferta. Então agora era 400, agora vai ser 800. Eu falo, nossa Senhor, mas eu não estava preparado para isso. Então, você ouve a minha direção, entende? Porque eu estou querendo que você seja usado para aquilo que eu estou querendo na minha obra. Entende? Então conversa comigo antes de por que você foi humilhado lá no culto na frente da igreja, que você estava saindo antes do amém. Nunca mais saí na vida. Eu sou o último a sair, eu fico lá com o pessoal da limpeza. Aí depois todo mundo foi embora, eu saio, para não ter mais esse perigo de ter que dar a oferta de duplicidade. Entendeu? Porque pode ser que o Senhor vá trabalhar de novo, entendeu? No meu ego, olha aí, na minha reputação. Olha aí, então essas questões, elas são umas questões que são reais. Elas são reais. O Senhor sempre vai falar com você, e Ele vai falar também, inclusive, para você não dar, que é uma das coisas que você tem que aprender à medida que você for prosperando. Que é maturidade, né? Saber quando o Senhor fala não, né? O que acontece? O que eu percebo muitas vezes? Os irmãos, porque o assunto da prosperidade, ele não está muito claro na mente da igreja, o irmão começa a prosperar muito, daí as pessoas acham que ele tem obrigação de ajudar, inclusive pastores. Então o que acontece? Daí recente, um pastor falou assim para mim, e a Bíblia falou que nós íamos ser o quê? Usados para ser mantenedores da obra do Pai. E o Senhor falou que eu ia ser resposta de oração de pastores, é o que você vai ser, vocês aqui dessa igreja. Você pode dizer amém? Mas, por exemplo, teve um pastor que me ligou e falou assim, não, porque eu estava orando e o Senhor me falou que eu estou fazendo uma reforma e essa reforma tem que ser feita em 15 dias, que você já vai resolver meu problema. Meu Deus. Eu falei, mas espera aí, Deus falou com você, mas não falou comigo. Só nós, como diz o outro, nós não combinamos só com os russos.
Então, nesse caso, você tem que ter total clareza e total coragem de falar não. Maturidade, né? Não, pastor, infelizmente eu não tenho condições. Ah, mais nada, pastor? Não, ponto. Você tem que aprender a falar não. Fred, e tem um ponto importante assim, fala assim comigo, quando Deus fala, Ele paga a conta. Quando Ele não fala, e você faz, você paga a conta. Amém? Tenha maturidade, porque quando Deus fala, você pode descansar, que Deus nunca vai perder para você. No quesito generosidade, Ele é o Pai da generosidade. Mas se Deus não falar, e você for pressionado a fazer e fizer, se prepare para perder, porque Deus não tem nada a ver com isso. É basicamente isso. Então, assim, a Bíblia fala lá em Provérbios que existe a filha da sanguessuga. 2 filhas, o nome dela é Dadá. E que elas são pessoas que nunca se saciam com nada. Então, você tem que tomar cuidado com as pessoas que são sanguessuga. Sim. Entende? Então, assim, o irmão me manda uma mensagem. Não, é porque o irmão tora, tipo, todo malhado. Não, irmão, é porque eu estou começando a fazer um novo ciclo de testosterona, e como você é um cara próspero, aí eu queria que você pagasse meu ciclo de testosterona. Não, porque eu não posso alimentar as filhas de sanguessuga. Entende? O outro irmão, não, é porque eu estava orando, irmão. E eu não sei como que o Espírito Santo falou isso comigo, isso é uma loucura. É sério, assim, eu estou constrangido de falar isso. Ele teve todo um prólogo, entendeu? E que eu tenho uma empresa, minha empresa é de Deus demais, minha empresa é do trono do céu, sabe, do rio de água viva flui dela. E que ele me falou que você ia me pagar a minha dívida de R$200 mil. Filho de sanguessuga. Então, faz parte da prosperidade que o Senhor entregar na sua mão, você aprender a falar não. Sim, não. As pessoas que elas querem abusar da sua questão financeira, você tem que ter clareza no seu coração e falar de forma, assim, sem pestanejar e sem mudar seu rosto. Não, só isso. Ah, mas irmão, não. Ponto, final. Porque o Senhor quer que você tenha zelo, porque você é um mordomo do dinheiro que Ele está te entregando. Entende? Sim, e a palavra mordomia, aqui no grego, significa administrador de bens de terceiro. Ou seja, o que Deus está te confiando não é teu, você só é o gerente disso. Então a pergunta que a gente deve fazer é: Espírito Santo, eu devo fazer ou não devo fazer? A gente precisa se mover segundo a direção do Espírito Santo. Todas as vezes que Ele te der uma direção, faça. Não deu, não tenha pudor, não tenha vergonha, não tenha medo de falar não. Está tudo certo. Até porque nas suas orações Deus sempre fala sim, sim ou não. Então aprenda a falar não com o Pai, que sempre fala não. E aí teve esse pulo do gato, e dali para cima, ali como é que foi? Dali para cima foi aprendizado atrás de aprendizado, porque uma coisa é você acessar uma riqueza, uma outra coisa muito diferente é você perpetuar na riqueza. Continuar crescendo é um desafio muito maior. E multiplicando. E multiplicando. Então, uma coisa que o Senhor, quando você acessa a riqueza, o Senhor, Ele vem e fala assim, deixa eu te falar uma coisa, a minha riqueza, ela não traz destruição da alma. O pastor já falou já umas 2 vezes comigo esse versículo que está lá em Provérbios 10, 22. Que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dores, desgosto. Porque Mateus 16, 26 fala o quê? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o que acontece? A riqueza, quando ela começa a vir com, eu coloco aqui, aflição, ansiedade, comparação, necessidade de lacrar, de ostentar, medo de quebrar, amor ao dinheiro, falsidade, soberba, complexo de superioridade. Esse dinheiro é somente para satisfazer os prazeres humanos. O dinheiro que o Senhor traz para você, ele não vem acompanhado disso. Ele não vem acompanhado desses desgostos.
a riqueza que vem do Senhor, ela não traz destruição de casamento. A riqueza que vem do Senhor, ela não traz destruição da sua família, e ela não traz inimizade entre os irmãos. O Senhor, quando Ele começou a me prosperar, Ele começou a pedir para eu poder olhar para dentro da minha casa. E eu lembro, teve uma época que a minha irmã gêmea, minha preciosa irmã gêmea, Daliana, ela queria muito engravidar. E aí ela era dentista, e ela já estava assim, alta performance na carreira dela, e meu cunhado ainda estava num processo inicial de desenvolvimento da carreira dele. E aí ela ficava com muito medo de ter filho. E o Senhor falou claramente para mim: traga eles para o seu negócio, para que ele possa ter uma gordura financeira. E eu chamei eles claramente, falei: vem cá, eu vou ajudar vocês, pega um dinheiro no banco, com isso, na verdade, eu vou multiplicar o seu dinheiro, depois vocês pagam um empréstimo. E deu certo. Na época eu lembro que ela ganhou alguma coisa em torno de uns 200 mil reais. Acho que um mês depois ela estava grávida, do meu precioso sobrinho Felipe. Olha que coisa linda. Por quê? Porque o Senhor, na verdade, Ele vai te trazer a bênção para você exalar o bom perfume de Cristo, entende? Ela não vai trazer desgosto para a sua vida. Você pode observar aí no mundo, e muitas vezes dentro da igreja, famílias que vivem em pé de guerra, briga, confusão. Daí o cara é um empresário de sucesso, mas ele vive ansioso, ele vive, na verdade, com medo de quebrar. Então, assim, você precisa realinhar essa questão, porque o Senhor, Ele não tem nenhum prazer na sua quebradeira. O Senhor não é um Deus sádico, entende? Então Ele quer que você, na verdade, usufrua da riqueza que Ele vai te entregar, sem trazer essas dores que são do mundo. A sua riqueza é diferente. A sua riqueza, ela passa pelo sangue de Cristo, né? Glória a Deus. Então, assim, o Senhor foi me ensinando uma série de questões muito, muito importantes, porque o que acontece? Deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho. Prepara aí 5 perguntas, vou escolher, tá? Solta os QR Codes aí do lado, tá? Se você quiser fazer as 5 perguntas mais cabulosas, eu vou fazer para ele aqui, tá? Então eu queria que você preparasse aquelas perguntas diferenciadas. E tá no QR Code, os 2 telões laterais. Você pode jogar aqui que eu vou recebendo aqui, e agorinha nós vamos apresentar aqui na mesa, tá? Por que eu estou falando sobre isso, pastor? Porque a riqueza, ela traz consigo uma série de novos desafios de vida. Sim. Uma série de novos desafios de vida. Essa questão do desgosto, das dores, é uma delas. E a outra, que é muito relevante, é que a bênção que vem do Pai para a sua vida, ela não te empurra para fora da igreja ou para você viver de forma isolada. Isso é uma coisa que é uma chave da riqueza que passa pelo sangue de Cristo. Geralmente eu tenho usado muito essa expressão. Quando a gente olha lá em 1 Timóteo 6, 8, 10, fala assim: portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Quando o Senhor, na verdade, começou a me levar para um patamar muito diferente daquele que eu imaginava na minha existência, eu comecei a me achar melhor do que os outros, e eu me isolei. E aí algum irmão vinha falar: irmão, mas você está isolado, mas assim, quem que você pensa que você não está no meu nível de prosperidade? Como se, na verdade, os irmãos não pudessem mais falar na minha vida. E aí eu lembro claramente, eu lá no escritório, daqueles vídeos aleatórios que você vê, e aí eu vi uma manada de leão, eles estavam caçando, e aí eles isolaram uma presa, depois eles foram lá e destruíram ela. E Deus falou claramente comigo: você é a próxima presa que vai ser destruída pelo inimigo. A minha bênção, a bênção que eu estou te entregando, ela não é para você se isolar. A bênção que eu estou te entregando é para você transbordar na vida da igreja. A bênção que eu estou te entregando, ela não faz você sair da igreja. Eu conheço alguns irmãos da minha igreja que ficaram muito ricos. 2 deles saíram da igreja, e 2 não ofertam mais na vida da igreja. Esses 2, hoje, eles são desigrejados, entendeu? Porque ainda tem toda uma teologia de não dar dízimos e ofertas.
Aí eu fico me perguntando, uai, mas a bênção que veio do Pai, ela não está mais passando pelo sangue, porque a palavra do Senhor fala que a prosperidade do Senhor, ela não faz você se desviar da fé, ela não faz você viver isolado, pelo contrário, você vai ser um canal de ensino para as pessoas, porque esse é um assunto que as pessoas precisam de compreender de uma forma muito clara. Então vocês todos que são aqui empresários, você sabe que você tem um chamado, você tem um chamado de transbordar toda essa riqueza que o Senhor está entregando para você na vida do corpo de Cristo. Tem muitas pessoas que estão com dúvidas, elas têm, na verdade, estão buscando lá fora, entendeu? Coisas que vocês já acessaram, elas precisam de você. Você é importante no corpo de Cristo. Falar sobre esse assunto de acordo com a palavra de Deus é algo que vai trazer libertação no coração dos irmãos, entende? Então, toda essa questão, você vai percebendo que esse assunto de prosperidade, ele tem muito mais do que a questão financeira. Tem muito mais, é muito além dessa questão de dinheiro. Por isso que eu sempre falo, pastor, que a riqueza de Deus, isso é uma coisa que eu faço questão de deixar absolutamente claro, que a riqueza de Deus não é você ser necessariamente ou obrigatoriamente milionário. Ou seja, nós não podemos carregar o fardo mentiroso do mundo de que próspero é somente quem tem coisa cara. Não faz sentido, é verdade. É verdade. A prosperidade é você não ter ausência daquilo que é necessário. Agora a riqueza, né, é interessante dizer aqui, alguém está perguntando assim, ó, você entende que todos nasceram para prosperar financeiramente? Se sim, por que eu não prospero? Porque você está caindo nessa tolice do mundo, de achar que a prosperidade tem a ver com coisa cara. Porque se eu falo para você que a prosperidade tem a ver com você ser milionário, como muitos lá fora estão ensinando, como que eu vou fazer com uma empregada doméstica? Como é que eu vou fazer com um pedreiro, que é um membro da igreja? Então ele já está excluído da prosperidade, é isso que nós estamos querendo dizer? É isso que nós vamos ensinar para a igreja? Porque que acontece? Nós tínhamos um empresário aqui em Goiás, que era o homem mais rico, que vendeu aí uma indústria farmacêutica, e que a gente sabe que ele foi lá no Excalibur e pum, suicidou. Ué, mas ele não era o homem mais rico de Goiás? Era rico, mas não era próspero. Então o que acontece? Lá em Lucas 19, 12, 19 e 20, tem um homem que fala assim: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos, agora descansa, coma, bebe e alegre-se. Ele se autoproclamou feliz porque ele tinha dinheiro que não precisava mais trabalhar. Aí no versículo seguinte a Bíblia dá o veredito dele: mas eu lhe disse, tolo, louco. Essa mesma noite, tolo, louco. Então você na verdade vai achar que prosperidade é você ter dinheiro? Aí você na verdade, a Bíblia fala que você é tolo e louco, porque não tem nada a ver só com dinheiro. Tem a ver que não vai faltar para os seus e nem vai faltar para você contribuir na obra do Pai, porque teve um momento lá na obra do Senhor, na Bíblia, que fala que a oferta da viúva, que era a menor, foi a que mais foi relevante, porque tem a ver com o quê? Com o seu coração. Tem a ver com o seu coração. Eu sempre dou um testemunho da minha babá, a dona Neuza. A dona Neuza, ela é babá, e ela tem 60 anos. Mas como a graça do Senhor está operando na vida dela, ela tem energia de vida para trabalhar em 2 lugares. Ela trabalha numa escola e é a nossa babá. Hoje ela é cuidadora de criança, né? Que meus filhos já estão maiorzinhos, o menor tem 6 anos. Aí esses dias a dona Neuza chamou a gente para jantar lá na casa dela. Aí a gente foi. Aí ela mora num conjunto habitacional dado pela prefeitura. E lógico que a dona Neuza me conhece, né? Fez tudo que eu gosto, né? Arroz, feijão, farofa, ovo, abóbora, carne, tomate, tudo. Aí quando eu chego lá, aquele banquete na casa dela, aí eu reparei assim ao redor da casa dela, a casa dela era a única que já tinha trocado o piso, a casa dela tinha expansão, e a casa dela tinha jardim, e a casa dela era a mais bonita do bairro dela. E a dona Neuza, ela é tão abençoada que ela já viajou mais de 10 países para fora com a gente, porque quando a gente vai, a gente leva ela de graça. Já conheceu mais de 10 países para fora do Brasil. Aí você pensa assim, uai, mas a dona Neuza é próspera? Sim, sim. Porque dentro do ecossistema dela de babá, ela é a mais próspera de todas.
Então tem a ver com dinheiro? Não, tem a ver na verdade com o seu coração. Nunca vai faltar nada para você, não vai faltar nada para os seus. O Senhor vai te dar sabedoria para você multiplicar o seu dinheiro. Você não vai viver pelo consumismo, você vai conseguir ter inteligência financeira para você viver dentro do seu orçamento, sem ser tomado por nenhum espírito de consumismo ou de achar que você tem que ter coisa cara para mostrar para os outros. Então, a pergunta dele: se eu não prospero, primeiramente, você deve estar achando que prosperidade deve ter coisa cara. E segundo, porque você ainda provavelmente não compreendeu a prosperidade sob uma perspectiva bíblica. Sob uma perspectiva bíblica. Porque a pessoa acha que prosperar é tipo o tigrinho. O que é o tigrinho? O tigrinho é o bet, entendeu? É a aposta. É tipo assim, pum, fiquei rico. Tem como você ficar rico do dia para a noite, irmãos? Então, o problema que às vezes o irmão está tendo é que ele está sob o trilho do imediatismo. Só que o nosso Pai, Ele é um Deus de processo. Você vê que, na verdade, Ele criou o mundo em 7 dias. A Bíblia fala que um dia para Deus pode ser 1000 anos. Pode ser que Ele tenha criado um mundo em 7.000 anos. E lá fala que Ele foi criando de forma tudo ordenada. Ele criou primeiro o céu e a terra, depois Ele foi lá e criou os animais que iam estar no céu e na terra. É tudo coordenado, para que no 7º dia revelasse a beleza. Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, correto? Ele ficou 30 anos sendo preparado para exercer o ministério dele, 3 anos. O próprio Senhor Jesus teve que passar por um processo. A Bíblia fala que Jesus ia crescendo em estatura e graça, e as pessoas e Deus gostavam cada vez mais dele. Depois ele foi lá e exerceu o ministério dele durante 3 anos, e a pessoa quer ficar rica, próspera do dia para a noite sem passar por um processo? Não existe, irmão, não tem como, não existe. Você vai ter que passar por um processo. Todos os empresários que estão aqui, todos passaram por um processo árduo. Só que, como nós estamos falando, existe uma força motriz, que é a graça do Pai, que está te capacitando a ir além. Fred, eu costumo dizer o seguinte: a palavra que Deus liberou sobre você, ela está pronta. Deus não fala algo que não está pronto. Isaías 55:11 diz que essa palavra vai alcançar o destino profético dela. Mas a grande verdade é que nós, muitas vezes, não estamos prontos para viver ela. É por isso que Abraão demorou 25 anos para viver a palavra que Deus liberou sobre ele. José demorou 13 anos, Davi demorou 13 anos, Caleb demorou uma eternidade para viver o seu propósito, e ele tinha 85 anos quando a palavra se cumpriu. Diante desse cenário, a gente percebe que o que a gente precisa fazer durante o time entre a liberação da palavra e o cumprimento dela é se preparar para viver ela. Quanto mais rápido eu me preparo, quanto mais eu entrego energia nisso, mais eu estou comunicando para os céus que eu estou disposto a viver imediatamente essa palavra. Por isso que eu costumo dizer uma máxima aqui, Fred. A gente diz aqui: comece a se comportar hoje como se já estivesse acontecido, porque a gente comunica para o céu que a gente acredita no que Deus falou. Uma pessoa falou aqui agora, eu não vou falar nome, se o Fred com 23 anos... Eu vou responder essa pergunta, mas eu preciso de terminar a resposta desse irmão. Tá bom. Uma outra coisa que você precisa de entender, meu querido: a prosperidade do Pai tem a ver com trabalho árduo, para você ser perito em alguma coisa. Jesus estava fazendo um milagre, trabalhando no sábado. Daí os fariseus, os críticos, as pessoas que querem ser pedra de tropeço na sua vida, chegou para ele e falou assim: uai, mas você está trabalhando no sábado, você não pode, isso é contra a lei, não sei o que lá, não sei o que lá mais. E daí ele vem dar um veredito, ele fala assim: o meu Pai trabalha até agora e eu também. O que é a revelação desse versículo? Que não importa o dia da semana ou a hora trabalhada, desde que o propósito se cumpra. Então, a prosperidade tem a ver com trabalho árduo, independente se é sexta, sábado e domingo. Você não tem que orar para relógio. Eu lembro que quando eu trabalhava ainda como empregado, 5:30 da tarde ninguém me via, porque 5:30 da tarde o Frederico já estava escondido para ir embora. Então o Senhor falou claramente para mim: você precisa trabalhar mais que todos. Deixa que essa energia que está fluindo do seu interior faça você querer fazer mais. E eu fui muito criticado, as pessoas perguntavam: você tem certeza que seu marido está trabalhando?
E a minha esposa, que é uma santa abençoada, sempre me creu no meu trabalho. Ela falou assim: não, eu tenho certeza que meu marido está trabalhando, e quando o fruto for revelado, não é? Então eu vou estar lá para poder comer ele junto com ele. Então a palavra do Senhor fala claramente sobre o trabalho árduo, independente do dia da semana, independente do horário, se é 6, 7, 8, 9 ou 10, porque você não está focado no horário, você está focado no cumprimento do propósito. Daí você veja bem, Provérbios 13:11, a riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder, mas quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Na nova versão transformadora, o Provérbios 13:11, o dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba, e a riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. É por isso que vocês estão prosperando. Vocês estão trabalhando de forma árdua, e o Senhor está honrando vocês por causa disso, porque tudo que você faz de acordo com a palavra do Senhor, você está passando pelo sangue de Cristo, e essa prosperidade, ela vem de forma forte e abundante sobre a sua existência. Mas você não pode imaginar que isso tem a ver com ser milionário, porque senão você cai na tolice do homem feliz lá, que Deus falou que ele é tolo. Por isso que lá em Colossenses 3:23, Paulo fala assim: tudo que vier às suas mãos, fazei conforme as suas forças, de todo o coração, como para Deus e não para os homens. Fala para quem está do seu lado: é tempo de arregaçar as mangas. Amém? Fred, tenho 23 anos. Se você fosse o meu mentor, me dê um conselho, me daria um conselho. Em uma única frase, o que você me diria? Creia ardentemente, de forma explosiva e extravagante, na palavra do Senhor, que trabalha esse tema da prosperidade. Ponto final. Tenha certeza de que ele é para a sua vida, e deixe o Espírito Santo te conduzir até aonde você quer chegar. Amém. Outra pergunta aqui: quando você foi curado do medo que você tinha, o que aconteceu com seu pai e como está hoje? O que acontece? Essa pergunta, ela é muito pertinente. Ela é muito pertinente, porque é uma dicotomia tão grande que as pessoas que ganham dinheiro vivem, porque muitas vezes a pessoa, ela quer acessar a riqueza. Depois que ela acessa, ela tem que tomar cuidado, porque o inimigo vai querer trazer as ansiedades da vida, de quebradeira, de não ter mais dinheiro, da preocupação de permanecer lá em cima. Repetição de ciclo, né? Aquela coisa toda. Meu pai faleceu uma semana antes da minha formatura, e meu sogro 6 meses depois do meu casamento. E na época o Senhor falou claramente comigo: estou arrancando as suas muletas, porque eu falei agora que eu vou te conduzir para um lugar, agora arranquei as suas muletas, o tempo deles já foi cumprido aqui na terra. Então o que acontece? Quando eu estava nesse processo desses contratos grandes, que o Senhor começou a me conduzir, portas foram sendo abertas, eu sentia muita seta na minha cabeça, nesse sentido de: você vai quebrar igual o seu pai, como eu falei lá atrás, e você vai ser motivo de vergonha para a sua família. Aquilo começou a me trazer uma ansiedade tão grande, sabe? Aquilo começava a me trazer um desespero de alma, e eu cada vez querendo reter mais o dinheiro. Aí eu não sei se eu vou mais ajudar. Você vê que é um ciclo vicioso que acontece, entendeu? Daí o que fala? Lá em João 20:19, fala que depois que Jesus morreu, os discípulos estavam com medo, trancados na porta, lá na casa. É a única vez que você vê que Jesus, ele transpassou a porta para poder entregar para eles o quê? A paz que excede a todo entendimento humano. Eu estou entregando para vocês agora. Por quê? Porque o medo, pastor, ele te paralisa, ele te tranca. Tanto fisicamente, você fica parado, eles estavam dentro com medo, parados, quanto na sua mente. Porque o Senhor falou que eles iam ser usados para poder pregar para nações. O Senhor já tinha profetizado na vida deles. O Senhor já tinha, na verdade, dado o veredito do que ia acontecer com eles. Eles iam ser os propagadores da igreja de Cristo. Hoje nós somos crentes por causa desses 12 apóstolos, desses 12 discípulos, entende? Mas por causa do medo, eles estavam parados, não tinham como começar o ministério da vida deles, não tinham como começar o ministério que o Senhor tinha na minha existência, de dom de contribuição, se eu permanecesse no medo. Então o Senhor falou claramente comigo: olha, deixa eu te falar uma coisa, o amor lança fora o medo.
Sim. O amor lança fora o medo. E quem é o amor? Sou eu. Lança fora o medo. Eu não tenho nenhum pacto com o seu medo. Se você permanecer no medo, o seu teto já chegou aqui. Porque você está agora com medo na sua cabeça, você está com medo agora, você nem buscando as novidades que eu tenho para você, você está mais, porque você está querendo ficar confortável nisso que você ganhou, como se fosse só isso que eu tivesse para você. Isso acontece muito na vida do empresário. Às vezes o Senhor está prosperando ele, e aí o inimigo começa a trazer um medo na mente dele, e ele às vezes tem grandes oportunidades, mas ele não acessa. Ele não acessa. Está paralisado. Porque ele vai ficar paralisado, tanto fisicamente quanto na mente. Então, o medo, na verdade, é uma coisa que você tem que abandonar nessa sua carreira de prosperidade. Isso é uma coisa que você precisa de lançar fora. Você tem que lançar fora. Você tem que, literalmente, ser honesto com seu pai. A minha esposa, ela tinha pânico de viajar, de avião. Daí, o Senhor nos deu condição de viajar para o mundo inteiro. E era uma coisa horrível, porque a gente ia viajar, e aí minha esposa aí ficava lá no fundo, lá, aí de vez em quando lá tinha aqueles aeromoço homem, aí já virava aquele demônio de ciúmes, e aí aquela coisa toda. Eu falava, gente, mas não é possível, esse demônio tem que cair na nossa vida, porque você está sendo abençoado, mas você tem esse medo aí de morrer. E ela falou claramente um dia para o Senhor, entendeu? Assim, e aí você pergunta assim, mas como que eu vou ser livre desse medo? Sendo honesto com seu pai, sendo verdadeiro. Sabe, eu fui verdadeiro com meu pai, e ela foi verdadeira também. Um dia ela chegou, fez uma oração clara com o Senhor, falou, Senhor, deixa eu falar uma coisa, eu tenho medo de morrer e deixar meus 5 filhos para trás, e eu não quero, na verdade, meus filhos, quem vai cuidar dos meus filhos? Esse é meu pânico. Não é que eu tenho medo de avião, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de meus filhos não ter pai e mãe para cuidar deles. Olha. O Senhor foi lá e arrancou o medo dela no mesmo dia. Hoje ela viaja. Esse dia a gente foi para o Peru, aí a gente foi ver uma tal de umas linhas de não sei o que lá mais, aí num teco-teco, gente, eu fiquei em pânico, e ela lá de boa, eu falei, gente, você foi curada de verdade, porque eu estou morrendo de medo aqui, você está de boa? Ela falou, não, eu fui liberta desse medo. E a mesma coisa com relação a essa questão financeira, eu falei, Senhor, eu tenho medo, entendeu, de quebrar igual meu pai, e isso é motivo de vergonha na minha existência. O Senhor falou assim, eu não sou um Deus sádico, eu não tenho prazer na sua quebradeira, fica em paz que eu vou te sustentar lá em cima. E ó, arrancou o medo. E é o que ele vai fazer com você. Você tem que ser honesto com o seu pai quando você tiver algum medo que está bloqueando a sua existência. Lá fora eles estão falando de medo, e você está achando que é eles que estão sabendo das coisas que você não estão na palavra do Senhor, mas está tudo aqui na Bíblia, está tudo na palavra do Senhor. E o Senhor já ensinou que essa questão do medo é uma coisa muito perigosa, e que nós precisamos estar sempre atentos nessa nossa carreira de prosperidade com relação a esse assunto medo. Amém? Como a criança que confia no pai, né? A gente precisa se envolver com ele. Você já viu quando a criança confia no pai plenamente, ela se lança de cima de um altar como esse, sem medo de cair? Ou seja, quanto maior a confiança, menor o medo. Boa noite, Fred. Como fazemos para ouvir a voz de Deus, para receber cada instrução do passo a passo? Eu falei Isaías 1,19, se quiser me ouvir, né? Você vai comer do melhor dessa terra. Quando a gente fala de ouvir do Senhor, como compartilhei aqui, tem a ver com as portas que Deus abre e ninguém fecha, porque Ele tem a chave de Davi, e as conexões que Ele te entrega. Esses dias para trás, entenda sempre uma coisa, a Bíblia fala que a paz do seu coração é o árbitro da sua existência. Se você está entrando num novo negócio, se você está entrando numa nova sociedade, e aquilo te traz peso, te traz confusão, não traz paz, de alguma maneira ou de outra você está aquela coisa agitada, sai fora, entende? Assim, você tem que ouvir a voz do Senhor, é naquilo que a palavra está te ensinando, de como que Ele vai te conduzir. Você está na verdade querendo entrar num novo negócio, e às vezes o Senhor na verdade te colocou para ser perito em alguma outra coisa, porque a palavra de Deus fala que você vai trabalhar de forma árdua para você ser perito em alguma coisa, porque Provérbios fala que o perito, ele vai ser colocado entre os reis, e nunca vai trabalhar para a plebe. A minha pergunta é, você está sendo perito em quê? Daí o Senhor já abriu uma porta para você, às vezes num negócio, e você quer mudar radicalmente, porque agora você não está mais achando graça naquilo, mas aquilo foi o que o Senhor abriu a porta para você. Aconteceu isso comigo. Eu comecei a trabalhar no precatório, mas na época isso era muito mal falado, era como se fosse coisa de papeleiro.
Aí eu falei, não, eu não sou papeleiro, eu sou businessman. Aí eu peguei meu dinheiro e fui investir num monte de coisa. Eu levei ré em tudo. Eu levei prejuízo em tudo. A ação, eu comprei daquele abençoado, aquele cara do Rio de Janeiro lá, que foi preso depois. Eike Batista, meu Deus do céu. O trem dele virou pó, meu dinheiro virou pó. Eu falei, Deus, mas eu não era o businessman que sabia mexer com ações. Eu fui comprar lote, gente, lá no Alphaville. O Alphaville é o trem mais, né, a empresa dessa super conhecida lá em Anápolis. Foi o único Alphaville que deu problema no Brasil. O único. Eu falei, gente, mas que ré que é essa? Não tem lógica. Aí eu falei para o Senhor, aí quando eu estava pedindo cartão do Extra para minha mãe de novo, para poder comprar comida, eu falei, Senhor, mas cadê a promessa? Isaías 1,19, eis que te digo e te digo. Eu falei, nunca tive com você nessas histórias aí. Você está indo sozinho nessa história. E se você quiser voltar lá para onde eu te chamei, lá para o precatório, é onde está a bênção, entendeu? Então não sai de lá não. Aí eu falei, Senhor, eu fiz uma oração muito ousada. Eu fiz quase igual a oração de pedir um novo cérebro. Eu falei assim, Senhor, eu quero agora ser conhecido como o rei do precatório. Eu falei, desse jeito. Eu nunca mais eu saio de onde que o Senhor tem a bênção para mim. Entende? Então, ouvir o Senhor tem muito a ver com isso. É onde o Senhor te colocou. Entende? É onde o Senhor te colocou. Não saia dali. Não queira fazer aquilo que você acha. Não queira se conectar com pessoas que você não tem paz no seu coração. A paz é o árbitro da sua existência, sabe, pastor? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Aprenda isso. Porque quando o Senhor estiver te conduzindo para a prosperidade, Ele tem um compromisso de que a visão dEle se cumpra na sua vida. Eu tinha um contrato de um banco, lá de Fortaleza. Era uma massa falida. Eu fiquei 5 anos, de novo, trabalhando para essa massa falida. E aí eu consegui colocar muitos milhões de reais na conta da massa falida, e eu fui o primeiro advogado que conseguiu colocar dinheiro na conta da massa falida, uma massa falida que já estava assim, massa falida, vocês sabem, quando a empresa quebra, aí administra os bens que sobraram. E eu lembro até hoje, era mais de 20 anos que já estava essa massa falida, e eu fui contratado para resolver um precatório deles aqui do estado de Goiás, coloquei o dinheiro lá. Aí o que aconteceu? No mesmo dia, o administrador da massa ligou para mim e falou assim, ó, muito bom o seu trabalho, Frederico, está de parabéns, mas nós não vamos te pagar. Mas como assim você não vai me pagar? Eu coloquei o dinheiro aí, não vamos te pagar, e se você quiser, você entra na fila dos credores, entra com a sua ação lá, estamos um pouco se fudendo para você, desculpa o termo, mas foi literalmente o que ele falou para mim. Eu falei, nossa, que ousado, né? Eu falei, eu vou conversar com meu pai, entendeu? Eu falei, pai, é o seguinte, essa porta o senhor abriu para mim, e o senhor falou para mim que a porta que o senhor abre, ninguém fecha. E o negócio é o seguinte, falou que não vai me pagar, mas eu trabalhei 5 anos e eu vou receber, agora está com o senhor. Foi a oração que eu fiz, clara, objetiva e honesta. No outro dia, e aqui, irmãos, você tem que escutar isso com muito temor, tá? Porque eu não fiz nenhuma macumba branca, estou falando sério. O cara morreu de infarto fulminante, o administrador. Daí, o que aconteceu? O juiz da massa falida nomeou um outro administrador, que era o cara mais honesto de Fortaleza. Ele me ligou e falou assim, ó, o Ministério Público não reclamou, nenhum credor reclamou, o juiz quer que eu vim aqui para te parabenizar. Aí eu fui lá em Fortaleza, o juiz pegou assim, ó, toma o seu cheque, parabéns pelo seu trabalho. Porque Você pode dizer glória a Deus? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Não preocupa se o inimigo vai querer levantar algumas pessoas como se aquilo fosse cortina de fumaça para a sua vida. Vai conversar com seu pai, porque ele abriu essa porta e ninguém vai fechar na sua vida, entendeu? Ninguém vai fechar a sua empresa. Sua empresa vai prosperar cada vez mais, porque o Senhor tem um compromisso com a sua prosperidade, porque Ele precisa de você nessa obra aqui, ó, na obra do Pai. Qual que é o princípio? Penúltima pergunta, qual é o princípio que você considera o mais importante na caminhada entre o que Deus prometeu e o lugar que eu estou? Eu vou falar para você aqui, base no que seria o final se eu estivesse fazendo. Geralmente eu tenho conversado com os irmãos numa perspectiva como se fosse um seminário, entendeu?
Geralmente a gente fica tipo umas 4 horas assim conversando, sabe? Aí tem um coffee break no meio, porque é muita coisa, sabe? Daí o final dessa palavra com compartilho é a pergunta. Eu fico chocado, eu estou chocado com as perguntas, porque na verdade está tudo casando, entende? Está casando. Eu falei assim, Senhor, eu quero falar sobre o final. Olha aí. Aí você me pergunta qual é o principal princípio. O principal princípio... Fred, deixa eu só avisar aqui, irmãos. Deus nos deu uma direção hoje, e no final, o Fred vai nos ajudar aqui. Nós vamos consagrar o fevereiro, o março e o abril da sua empresa, e nós vamos ungir todo mundo. Diga glória a Deus. E vocês sabem que a gente não brinca nisso. Foi uma direção que Deus nos deu. Então, por favor, segura um pouquinho, ninguém saia, por favor, é um pedido, tá? Os irmãos já estão cansados, já? Vai lá, Fred. Se você quiser, Isaías 1,19, me ouvir, você vai comer do melhor dessa terra. O principal princípio é que a riqueza que o Senhor te entrega, essa eu vou ler, tá? Essa eu preciso de ler. A riqueza que o Senhor te entrega é para um propósito. A riqueza, repete comigo assim, a riqueza que o Senhor me entrega, ela é para um propósito. Para um propósito. Você será usado para patrocinar o avanço da obra de Deus. Ou seja, você será um instrumento de Deus para responder às orações dos pastores. Ponto final. Esse é o mais importante princípio que eu carrego na minha existência. Esse é o principal motivo pelo qual o Senhor está te prosperando. A sua prosperidade é com um propósito. Qual é o propósito da sua prosperidade? Que você seja usado pelo Pai para ajudar que a obra dele avance. Jesus tinha os mantenedores, e a Bíblia fala que eram mulheres ricas. É por isso que o Senhor está fazendo você ficar rico. Ah, mas você falou que não tem nada a ver com ser milionário. Ok, mas você precisa de ajudar também. Mas agora eu estou falando aqui com alguns que o Senhor está falando aqui, que estão prosperando a um nível, um outro nível, que você já sabe que você já está descolado, você já está lá no topo da pirâmide. O seu dinheiro tem um propósito. O Senhor quer usar você para patrocinar o avanço da obra de Deus. O Senhor vai te usar como resposta de oração de pastores. Isso é o que há de mais nobre na riqueza, que eu chamo da infalível prosperidade que vem do Pai para a sua vida, que é essa riqueza que passa pelo sangue de Cristo. Se você souber disso, se você tiver essa consciência no seu coração, eu costumo dizer, pastor, que você acessou o dom de contribuir. 2 Coríntios 8:7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Está na Bíblia, está na sua Bíblia também. Depois você olha lá, 2 Coríntios 8:7. Você sabia que contribuir é um privilégio? Você veja bem, nós vamos falar aqui agora sobre uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Você acha que contribuir é um privilégio? A Bíblia fala que é. A Bíblia fala que contribuir é um privilégio. Mas tem gente que está criticando, pastor. Mas aí ela vai além. Ela vem e fala assim, ó, Romanos 12:6-8. Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Se for o dom de contribuir, aí ele fala um monte de dom lá e no final ele fala, se for o dom de contribuir, que seja com generosidade. Uai, existe o dom de contribuir? Existe. E você sabe quanto que você vai ter a plena certeza no seu coração de que a sua riqueza é com um propósito de abençoar a obra do Pai? Quando você souber que é um privilégio e você der com generosidade. E a Bíblia vai se conectando inteirinha, porque ela fala que o generoso vai prosperar. Mas aquele que retém é para perda. Então você vê que na verdade quanto mais você contribuir, mais o Senhor vai te dar. Mas desde que seja por direção do Espírito, porque às vezes você vai ter que
romper com as filhas de sanguessuga. Então, não, não, sim, sim. Mas aí ela vai um pouco mais além. A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios 9:11 que vocês são enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Daí lá no final ele fala assim: graças a Deus por esse dom indescritível. Uau! Então quer dizer que na verdade contribuir é um privilégio, você tem que dar com generosidade, e a Bíblia fala que esse é um dom indescritível. Por que ele é indescritível? Porque é difícil dar, as pessoas estão se apegadas demais nas coisas materiais dessa vida. Então quando o Senhor fala que você não vai ajuntar tesouro aqui nessa terra, Ele não está falando que você não vai prosperar, porque Ele já prometeu que Ele ama a prosperidade do seu povo. Ele está querendo dizer aqui é que você não vai fazer do dinheiro o seu Deus, o seu coração não vai ser tomado por esse assunto, porque você vai exercer o dom de contribuir para a obra do Pai. E qual que vai ser a igreja que você vai contribuir? Quem aqui é da Fortes em Cristo? É aqui que você vai contribuir. Por isso que o Senhor na verdade colocou você que está enriquecendo cada vez mais nesse lugar. Você é resposta de oração dele, do pastor Eduardo. Sabia? Você é resposta de oração do pastor Eduardo. E por causa da sua contribuição generosa, desse dom indescritível, ações de graças estão sendo colocadas diante do Pai por causa da sua vida. Você é o canal de Deus. Olha que privilégio. Por isso que ele fala que é um privilégio, porque no fim das contas você é um canal direto do Pai para que a obra dele avance. É um outro tipo de princípio existencial com relação ao trato com o dinheiro. Fred, isso é tão sério, mas tão sério, que Jesus, tentando preparar o nosso coração, de todas as parábolas, 60% delas trata sobre dinheiro. Ele fala mais de dinheiro do que de salvação, do que de libertação. 2.350 versículos na Bíblia tratam sobre dinheiro. Tudo isso para preparar o nosso coração para que o dinheiro não ocupe o mesmo. É por isso que quando Paulo fala em 1 Timóteo 6,10, ele diz: mas o amor ao dinheiro. Perceba que ele é pontual, é específico. Ele não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu acredito, nós acreditamos biblicamente, que se o nosso coração é preparado para poder receber o Senhor como proteção do mesmo, no lugar mais alto do mesmo, facilita muito para que o Senhor nos acredite riqueza. Diga glória a Deus. Última pergunta: o que você orientaria para alguém que está quebrado, endividado, lascado, numa situação bem difícil, para poder recomeçar? A pessoa que está endividada, lascada, como é que foi mais que ele falou? Lascada, o negócio está feio aqui. Lascado, endividado, quebrado. Parabéns pela coragem, tá? A pessoa que ela está quebrada, endividada e lascada, ela precisa de, primeiramente, reconhecer que todas as decisões que ela está tomando na vida dela são decisões da alma. Ela está fazendo tudo por conta própria. Ela tem um pai que ajuda ela, a pessoa tem um pai que quer abençoá-la, mas ela rejeita toda a instrução da Bíblia, e ela quer viver a vida por conta própria, como se esse assunto, você está vendo por que é tão importante vocês estarem aqui? Porque a igreja inteira precisa de vocês, porque essa pessoa, por exemplo, ela tem zero conhecimento, e a Bíblia fala o quê? Que o meu povo perece, morre por falta de conhecimento. Então ela acha que a Bíblia não pode ensinar sobre esse assunto, e ela vai lutar as lutas do mundo por conta própria, como se a vida da igreja, ou o novo nascimento, ou o fluir de Deus, ou tudo que é o poder de Cristo sobre a existência dela, resumisse no culto de domingo.
Então o que acontece? Não é no culto de domingo que você é crente. Você é crente todos os dias da sua vida. E a sua vida tem que ser permeada pela palavra do Pai. Então você precisa de, primeiramente, se você está quebrado, se você está lascado, se você está tudo isso, você tem que primeiramente voltar-se para o Pai, e com humildade no seu coração, porque a Bíblia fala que é o humilde que vai ser exaltado, você tem que começar a orar com verdade. Fala para o Senhor, fala: Senhor, é o seguinte, eu sou uma pessoa soberba, que não dou ouvido para ninguém, não quero saber da sua palavra o que o Senhor me ensina sobre esse assunto, e agora eu estou nessa condição. Porém, agora eu resolvi fazer diferente. Eu não vou mais buscar nenhum coach. Me entendam. Você veja bem, não é que você não vai buscar no coach, entendeu, o seu ensinamento, porque muitas vezes o que eles estão ensinando está aqui. A única diferença é que eles não passam pelo sangue de Cristo. Eles não estão fazendo por conta própria, com base na força da alma. Você ainda tem um ajudador, que é o Espírito Santo, que vai ensinar sobre todas as coisas. Então não critique ele jamais, porque muitas das coisas que eles estão falando lá estão aqui na palavra do Pai. Só que o que você precisa compreender é que você precisa de ir para o seu quarto e falar com seu Pai com honestidade e verdade. Abra o seu coração e fala: Senhor, é o seguinte, até aqui eu tentei fazer com a minha própria força e não deu certo. Eu preciso recomeçar a minha caminhada, e essa caminhada eu quero estruturar ela com base nos princípios que o Senhor me ensina sobre dinheiro. Com base nisso, você vai começar a recomeçar a sua vida com base na direção que o Senhor te entregar. Primeiro, você vai ter que querer sair da dívida, você tem que querer ter uma novidade de vida. Aí o Senhor vai trabalhar o que? Na sua identidade. Nós falamos aqui: se você quiser me ouvir, você vai comer do melhor dessa terra. Você quer sair da dívida? Você quer de fato sair da quebradeira? O Senhor provavelmente vai ter que trabalhar muita coisa na sua identidade. Você está disposto a passar por essa forja? Porque não tem imediatismo. Não adianta eu falar para você aqui que você vai amanhã ficar livre da sua dívida, que isso é tolice. É eu vender para você 10 passos para você poder ficar rico. Não é assim que a palavra de Deus fala. Se até aqui, na verdade, você não conseguiu produzir prosperidade, existe uma caminhada para você, entende? Eu trabalho desde os 16. Agora você vai, por exemplo, estar quebrado, sei lá, com 40, vai demorar um pouco para você poder reestruturar. Mas o Senhor pode ter pressa na sua vida. E daí, tudo que você fez que deu errado, pode ser que você tenha abandonado lá atrás alguma coisa que o Senhor tinha de talento na sua existência, e que você poderia ser perito naquilo. Volta para o caminho que o Senhor tinha para trás para você, seja perito em algo. Você veja bem, meu cabeleireiro, Miguel, é que vizinho seu aqui, pastor, bem aqui nessa galeria. Eu falo para o Miguel, Miguel, estou usando seu testemunho em todo lugar que eu vou, posso? Ele falou: pode. O Miguel cobra 100, acho que era 100, acho que já tem 120 esses dias agora, mas era R$100 por cabelo. Ele corta em média 20 cabelos por dia. E ele não trabalha mais sábado, porque sábado ele tem que estar com a família dele. No final da semana, de segunda a quinta, ele ganha 10 mil. E no final do mês ele ganha 40 mil. Ele ganha mais que o presidente da República, oficialmente, tá, gente? Porque oficialmente ele tem um teto. Ele ganha mais que o ministro do Supremo, oficialmente, porque o teto dele é 40 mil. Ah, mas o cara é próximo. Mano, nós estamos falando de um cabeleireiro que ganha 40 mil por mês. Por quê? Porque ele é perito em cortar cabelo. Então você que está quebrado, você vai ter que saber que você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, ser perito em alguma coisa. Mesmo que você vá trabalhar para outro, sim. Você sabe quem que está sendo perito em servir? É o puxa-saco da empresa. Ah, o puxa-saco. Não é que eu sou puxa-saco, é porque eu estou treinando para mim poder ser perito em servir o meu patrão. Porque eu vou ser relevante para ele. E quando tiver uma promoção, quem vai ganhar? Eu. Porque eu vou fazer as coisas com algo que o pastor, seu pastor aqui, esse pastor é diferenciado. Ele trabalha com excelência. Com excelência. Então o que você que está endividado está fazendo com excelência? Então é uma questão de avaliar a sua existência à luz da palavra. Porque não é uma resposta pronta. Porque se eu te der uma resposta pronta, eu contribuo com a sua preguiça
de você realmente querer aprender de forma verdadeira o caminho para a prosperidade que o Senhor tem para a sua existência. Estamos caminhando para o final, agora que você fala assim, você viu? Ó, Foi automático aqui, você viu? Não foi nada a ver comigo. Doutor Fred, que alegria te receber aqui. Gente, não é propaganda não, mas um grande amigo dele falou um pouquinho mais, né, da sua intimidade. Deus colocou o Fred em lugares muito altos. O Fred foi plantado pelo Senhor como homem de governo aqui no estado de Goiás. E antes dele fazer as considerações finais, eu faço questão de você ouvir isso. Por quê? Porque na área financeira o Fred é uma autoridade. E daqui a pouquinho ele vai me ajudar aqui, porque a Bíblia diz que a riqueza é um dom de Deus. E nós sabemos que aquilo que tocou no Fred também pode tocar em você. Só quem crê, diga amém, vai. E nós não estamos num ambiente qualquer. Nós estamos num ambiente profético. E no ambiente profético, o Espírito Santo pode fazer coisas que você não pode fazer o ano todo trabalhando. Diga glória a Deus. Amém? Então, doutor Fred, nossa gratidão, tá? Nosso carinho, nosso apreço, né? Mas antes de finalizar, eu queria que você fizesse suas considerações finais aí, né? Para que aquilo que está no seu coração aí, você liberasse aí. Amém. Como que é o nome desse irmão que está aí? Levanta a mão aí. Como que é o nome dele? Quem? Hã? Como que... Emerson. Emerson. Lá atrás, o Emerson. Não, é o da frente mesmo. Como é seu nome? Emerson. 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 O Senhor te trouxe aqui hoje, nessa noite, por causa que existiam muitas dúvidas no seu coração, mas o Senhor está te levando para novos níveis de riqueza, e Ele vai te levantar como coluna nessa casa. Você será usado pelo Pai para ajudar com que essa obra avance cada vez mais, e porque você estava perguntando para o Senhor nesse momento no seu coração, Ele quis te dar uma resposta clara e objetiva, que é Ele que está falando com você. A sua casa será abençoada, os seus filhos serão como flecha na mão do arqueiro, eles irão atingir o alvo, você não precisa se preocupar com isso, e o seu casamento permanecerá firme na rocha, e não vai se dissolver, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, vai. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Mais alguma consideração? Muito obrigado a essa igreja querida e amada. Eu espero que vocês saiam daqui com uma semente plantada no coração de vocês. Eu sempre oro para que as pessoas, assim, se tiver um que sabe que pegou essas chaves que estão na palavra de Deus, fala assim, não, agora eu entendi. Para mim agora eu vou virar uma chave, né? Então, assim, o meu coração já fica transbordante de alegria. Eu tenho compartilhado essa palavra. É tanta coisa que o Senhor tem me ensinado sobre esse assunto. E eu quero, na verdade, ajudar o corpo de Cristo a ter mais clareza sobre esse assunto, sabe, pastor? Então, glória assim, a Deus. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, porque acaba sendo uma confirmação. Porque, às vezes, assim, eu não sou pastor, eu sou um investidor. Mas daí o Senhor fala, ó, eu vou te levantar para falar sobre isso. Daí você precisa das confirmações, entende? Daí, assim, quando você me faz um convite, sabe, o Senhor vem e sela. Ele fala assim, tá vendo como eu estou te chamando? Glória a Deus. Eu preciso que você me ajude, porque eu tenho pressa. Entende? E essa pressa do Pai tem a ver com dinheiro. Então o dinheiro tem que ser uma coisa resolvida no seu coração, porque não tem como avançar a obra de Deus sem dinheiro, irmãos. Não tem jeito, entende? Jesus precisou de mulher rica para poder patrocinar Ele. Então vai ter que usar você, por isso que Ele vai te prosperar. Você entende? Por isso que Ele vai te prosperar cada vez mais, porque Ele precisa que você prospere, para que a obra do Pai avance. Então você é um seríssimo candidato a ir lá para o céu, ir lá para cima. Então muito obrigado de coração. Muito obrigado de coração mesmo, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado, e espero realmente que essa nossa conversa dê frutos para a igreja local.